Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 28, último capítulo de Mateus, capítulo 28. Na quinta-feira, queridos, nós nos reunimos e tentamos celebrar a Páscoa da forma mais semelhante que nós queremos que Jesus celebrou. Naquela noite tão triste, tão angustiante de Jesus, que Jesus tem plena consciência do que lhe aconteceria, e ele sabia do peso que aquilo estava causando sobre a sua vida. Ele se reúne com seus discípulos e diz: é o meu corpo que vai ser partido, é o meu sangue que vai ser derramado. Depois ele vai com os discípulos para o jardim do Getsêmani, e ali ele tem um tempo de sofrimento, e diz que a angústia de Jesus é tão intensa, a sua tensão, o seu estresse, a sua angústia de alma é tão profunda, que ele transpira sangue, e por fim ele é entregue, julgado injustamente, entregue às autoridades romanas, para que pudesse ser crucificado como alguém amaldiçoado, como um condenado. Cumpre-se a sentença de uma forma rapidíssima. Jesus é entregue na noite de quinta-feira. Sexta-feira, Jesus está morto, é sepultado. Sábado é o dia do silêncio, é o dia que Jerusalém para, é o dia que Jerusalém se aquieta. Não se ouve barulhos, não há reuniões. Apesar de tudo que acontecera na sexta-feira, Jesus foi sepultado, mas a cidade está quieta. Nem os discípulos saem. O texto vai dizer que os discípulos estão no sábado preparando-se para no domingo ir ao túmulo, fazer uma visita àquele que foi sepultado. Mas não há nada a ser feito, apenas espera, apenas expectativa, apenas aquela sensação e aquela dor profunda na alma de ter perdido um bem precioso, talvez o único bem, talvez a única coisa que fizesse algum sentido na vida de muitos. Mas chega o domingo. E aí, queridos, eu gostaria de olhar esse capítulo 28 de Mateus nessa perspectiva dos desafios que a ressurreição nos traz. Ou então, olharmos para o futuro na perspectiva da ressurreição e não da morte. Há um ano e meio atrás, e não tem como, queridos, eu falar de morte e ressurreição sem falar de mim, e me desculpem aí se alguns acham que eu falo demais sobre esse assunto, mas para mim é impossível pensar nisso e não olhar o que eu vivi, e não especificamente eu, mas minha família. Eles estavam se preparando para o pior. Quando eu cheguei em casa, havia algumas adaptações em casa, para que, no caso, se eu sobrevivesse, eu pudesse estar em casa, mas agora preso a uma cadeira de rodas. Edileia fez os seus planos e os seus projetos para fazer caminhada, uma coisa que a gente faz bastante, mas ela fez as suas caminhadas enquanto eu estava no hospital, olhando as calçadas para ver qual era a melhor calçada para ela continuar fazendo a caminhada dela comigo, mas agora empurrando uma cadeira de rodas. Quando a gente olha para o futuro da nossa vida e da nossa história na perspectiva da morte, na perspectiva das nossas próprias limitações, a gente vai organizando a nossa vida nessa perspectiva do que é menos pior, naquela perspectiva de que, já que não foi possível isso, então vamos nos ajeitar assim.
E na verdade essa era a mentalidade daqueles discípulos, era a mentalidade daqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus. E não seria muitas vezes a nossa própria mentalidade, a nossa visão de mundo, a nossa visão de futuro, a nossa visão de espiritualidade, baseada apenas: Jesus morreu, ponto final. E aí, se é ponto final, queridos, aí acaba. Jesus morreu, ponto. E se a gente não coloca uma reticências aí, de 3 dias, e aí a gente diz: mas ele ressuscitou, mas ele ressuscitou. Uma das coisas mais emocionantes ao ir em Jerusalém é visitar a tumba vazia, visitar o lugar onde, e há 2 lugares lá em Jerusalém que são colocados como possíveis locais do sepultamento de Jesus, mas por algumas razões, esse lugar que nós somos, lá perto do Calvário, provavelmente é o lugar mais certo. E uma das coisas mais estranhas, mais extraordinárias, é quando você chega naquele jardim e você olha na porta, uma porta de madeira que foi feita naturalmente, de forma recente. Eles colocaram a placa: ele não está aqui, ele ressuscitou. E a gente entra naquele túmulo sem medo, a gente entra naquele túmulo feliz, emocionado, alegre, por essa simples razão: ele ressuscitou, pronto. Eu não preciso entrar naquele lugar na perspectiva da morte, da tristeza, da angústia, da dor, do sofrimento, mas na perspectiva de que a vida voltou. E a gente pode olhar para isso e dizer: e Deus nos sustenta, e Deus nos dá graça para continuar olhando para o futuro, olhando para frente, porque em Cristo nós temos vida e vida abundante. Vamos ao texto, queridos. Depois do sábado, o dia do silêncio, do descanso, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Agora olhem no capítulo anterior, versículo 61, diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo, só que nesse versículo aqui, assistindo ao sepultamento de Jesus. Essa Maria Madalena e essa outra Maria assistem o sepultamento, sabem exatamente onde Jesus foi colocado. 2 dias depois, no domingo pela manhã, elas vão ao mesmo lugar, procuram o mesmo túmulo, mas agora para chorar e lamentar diante de um corpo inerte. Versículo 2: de repente houve um grande terremoto. Se na crucificação há um terremoto, há escuridão sobre as trevas, se mortos ressuscitam, se na crucificação manifestações extraordinárias da glória de Deus no meio daquele sofrimento, daquela dor, agora na visita ao túmulo, aquelas mulheres experimentam algo semelhante. E eu fico pensando que elas olham uma para a outra e dizem: que estranho, de novo, porque essas mulheres acompanharam tudo de muito perto. De novo terremoto. E diz que houve um grande terremoto. Por quê? Pois um anjo do Senhor desceu do céu. Visitação de Deus. Na hora da morte, queridos, não há nada que nós precisemos mais do que uma visitação do alto. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre a pedra. Seu rosto, o rosto desse anjo que desceu, brilhava como relâmpago,
Imagina o brilho. O rosto do anjo brilhava como relâmpago. E muita gente tem medo de relâmpago aqui. Tem medo de trovão. À noite, deitado na cama, aquela janela que não escurece o quarto por completo, e uma noite chuvosa, cheia de trovoadas. Esconde a cabeça debaixo da coberta, para ver o mínimo possível daquilo, senão não consegue dormir. E é interessante, queridos, que isso acontece aqui, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Natural. Talvez se eu estivesse lá, ou você estivesse lá, talvez fosse a gente. Porque certamente não era nada comum, ordinário e natural. Uma manifestação extraordinária dos céus. Anjo, terremoto, um brilho como se um relâmpago tivesse caído naquele momento ali. Roupas que brilhavam, tudo muito estranho. E é importante a gente olhar esses detalhes, queridos, porque às vezes nós queremos julgar as coisas de Deus na nossa própria perspectiva. A gente quer entender as coisas de Deus, os mistérios de Deus, nessa perspectiva ordinária, natural, que nós estamos acostumados. Não, Deus não se prende a isso. Então, o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que aconteceria. Não é surpresa. Ele disse que isso aconteceria. Os profetas já tinham falado sobre isso. Mas Jesus já tinha repetido sobre isso várias vezes com os discípulos. Na nossa exposição de Marcos, nós vimos quantas vezes Jesus falou a mesma coisa para os discípulos: convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja julgado, crucificado, mas não se esqueçam, ao terceiro dia ele ressuscitará. E várias vezes Jesus diz isso para os discípulos. E aquele anjo está lembrando essas duas mulheres que Jesus já tinha anunciado isso. Aí ele diz: venham, vejam onde o seu corpo estava. Onde o seu corpo estava. Olhem, vejam, contemplem, testemunhem. Vejam. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, olha a importância do caminho aqui. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Acho legal isso aqui. Jesus as encontrou e as cumprimentou. Oi, Maria Madalena. Oi, Maria. E eu não sei exatamente como Jesus cumprimentava aquelas mulheres, mas se fosse com abraço, eu imagino que tenha sido talvez o melhor abraço que aquelas mulheres receberam. Jesus encontra com elas, as cumprimenta, e não fala de muita coisa aqui do que Jesus fez ou disse apenas alguma coisa aqui, mas diz que nesse momento, antes de ouvirem Jesus, elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram.
Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão, lá me verão. E Jesus confirma então as palavras do anjo. Queridos, há algumas coisas que para mim são fundamentais para a gente entender e trazer para a nossa vida como aplicação a respeito da ressurreição. Eu não quero falar aqui sobre a veracidade ou não da ressurreição, porque na verdade nós nem questionamos isso. Não há nem, mas eu queria mais explicações sobre como isso acontece. Quando eu pego o documento que eu tenho, que fala assim, ficha do Jonatas, tal, está lá, ressuscitação bem-sucedida. Eu não estou nem preocupado, o que fizeram comigo? Estou nem aí, deram choque. Que remédio que aplicaram no senhor? Não sei. Que mais que? Não sei. Gente, o importante é que eu estou aqui. Pastor Jeremias diz uma coisa que é interessante. Diz que perguntaram para ele sobre o que ele gostaria que falassem no sepultamento dele. Se era sobre o legado, o exemplo, isso, aquilo. Ele falou: não, gente, eu quero que vocês prestem atenção em mim e direm: gente, a mão dele está mexendo. Não é? Então, queridos, a gente tem que focar no que é principal, no que é a essência. E nós não gastamos tempo em discutir como que foi, como que acontece, como deixa de acontecer. Não, o importante é que ele está vivo. Agora, a partir daqui, o que isso afeta a minha vida? O que isso afeta a minha vida? E algumas coisas, queridos, que nós precisamos ter consciência. A primeira delas que eu vejo aqui, especialmente no versículo 1, é que deixa muito claro a questão da ressurreição de Jesus, é que Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. Absolutamente nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Deus não permite que aconteçam coisas que às vezes pareçam trágicas, e às vezes são de fato, mas Deus não perde o controle da história. Deus continua no comando. Jesus morreu, Deus morto, e agora? Está no controle, está no controle. Deus no controle da nossa própria história. O anjo assentado sobre a pedra, sossegado, tranquilo, mas aquilo é um túmulo. Tudo bem, a última vez que as mulheres viram aquele túmulo, viram colocando Jesus naquele lugar, mas agora não. Agora o túmulo está aberto, o túmulo está vazio. Há uma palavra de esperança: vocês o verão. Há ordens para serem cumpridas. Deus está no controle. Queridos, nós temos vivido num tempo em que o evangelho tem sido diluído com um evangelho de solução rápida. Ou seja, você está doente, faça campanha tal, isso, aquilo e aquilo, e você vai ser curado. Faça isso, faça aquilo, e vai dar tudo certo. Preciso fazer um negócio. Faça isso, para isso, e vai dar certo o negócio. Quero arrumar um casamento. Faça isso e isso, e olha para cá, olha para lá, e vai dar certo. Cuidado, cuidado. Porque às vezes nós pensamos que a morte, tantas outras tragédias na história, estão fora do controle de Deus, que quando essas coisas acontecem, é porque Deus de alguma forma ficou fraco, o povo parou de orar, o povo deixou de ser corajoso, ousado. Não, queridos, está tudo sob controle, tudo sob controle, ainda que a gente não entenda e nem compreenda.
mas está tudo sob controle. Jesus, queridos, foi morto, mas agora ele está vivo. Jesus morreu, mas agora ele está pronto para continuar a nossa própria história, a partir daquilo que foi programado pelo próprio Deus. Josué Rodrigues, pastor em Niterói, de uma das nossas igrejas lá, ele escreveu uma música, que isso é do meu tempo e de mais alguns aqui, né? Não de muitos. Ele escreveu um hino que chama Portas, e ele diz uma frase nesse hino que eu nunca me esqueci: portas que se abrem e portas que se fecham são iguais, se abertas ou fechadas por Deus. A porta está fechada, Deus não ouviu. Calma. Deus pode abrir, Deus pode fechar. Deus pode permitir que uma tragédia aconteça aqui, mas não podemos perder de vista a perspectiva da ressurreição. Deus continua no controle. Não nos esqueçamos disso, queridos. A ressurreição é um bom momento para nós nos lembrarmos e termos essa convicção renovada no nosso coração. Nós cremos num Deus que tem controle de absolutamente todas as coisas. E quando a gente diz todas as coisas, a Bíblia diz assim: é a tal ponto que Ele sabe quantos cabelos você tem, Ele sabe quantas estrelas existem, e Ele sabe quantas areias, grãos de areia há em todas as praias do mundo. Ele sabe de tudo isso, está no controle, fique em paz. Está difícil? Deus está no controle. Está fácil? Deus continua no controle. Não se esqueça disso. Segundo lugar, queridos, uma coisa que a ressurreição me ensina é o desafio que nós temos de vivermos com esperança. Esperança. É interessante como os discípulos esquecem disso. Nós somos discípulos de Jesus e a gente esquece disso também. Os discípulos essas duas mulheres vão lá para o túmulo, mas elas vão para visitar um defunto. Não vão lá para encontrar o túmulo vazio. Dizer, olha, Jesus falou que ia ressuscitar, nós vamos lá só para confirmar. Não, elas vão lá para encontrar um corpo morto naquele lugar. Como nós esquecemos facilmente, rapidamente, as promessas de Deus que trazem esperança para o nosso coração. Como a gente esquece isso? E a gente, na hora da dificuldade, a gente entra em desespero, a gente fica sem saber o que fazer, e agora acabou, agora é o fim, agora não tem jeito. E a gente esquece, queridos, que sempre tem um jeito. Olhem, por exemplo, o exemplo de Jonas. Jonas tem consciência do seu pecado no meio daquela tempestade, e ele diz, a culpa é minha. Podem me jogar no mar e a tempestade vai passar. E Jonas é engolido por um peixe. 3 dias depois, Jonas é vomitado pelo peixe. Quem disse que havia alguma perspectiva para Jonas? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. E o peixe é um dos símbolos do cristianismo, exatamente por causa da história de Jonas. O símbolo da ressurreição. E Jesus, quando vai falar da ressurreição, ele traz à tona a história de Jonas. Mas ele diz uma coisa que é extraordinária: eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jonas literalmente morreu na barriga de um peixe. Morreu na perspectiva de que ele deixou de existir no mundo dos homens. E ele foi devolvido do túmulo do mar.
E a palavra de Deus diz que no último dia, aqueles que morreram e foram sepultados no mar, eles serão ressurretos. E Jonas é vomitado dessa sepultura imensa. Porque Deus diz, está na hora de Jonas ser vomitado. Pronto. Queridos, como nós precisamos aprender a vivermos numa perspectiva que eu falo muito para vocês aqui. Que essa semana seja uma semana que você seja surpreendido por Deus. E sermos surpreendidos por Deus, queridos, é termos consciência não só de que Deus está no controle, mas que as soluções de Deus são completamente diferentes das nossas. Na minha história, por exemplo, se eu fosse fazer as coisas acontecerem do meu jeito, eu ia falar, não, já que para que ficar doente no hospital tanto tempo, gastando dinheiro, e gente preocupada, e gente assim, assim. Não vai ficar doente. Vai entender. Carolane, bem semelhante, quantos de nós aqui temos histórias que a gente vira e diz, não entendi. E há coisas que a gente não compreende. A esperança, queridos, que é renovada pela certeza de que esse Deus que está no controle, age como Ele mesmo quer, e Ele tem o jeito que é só dele, e que você não sabe como Ele vai agir hoje, como Ele vai agir amanhã, como será depois de amanhã. Tem um versículo que eu queria que você marcasse aí, marque na sua Bíblia, Zacarias 9:12. Profeta Zacarias, queridos, nos desafia. Ele diz assim, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltem à fortaleza. Vocês que estão presos, não na dor, não na dificuldade financeira, não na dificuldade de relacionamento, na crise emocional, não. Voltem à fortaleza, fortaleza que é marcada como um lugar cheio de esperança. Vocês que são prisioneiros da esperança, voltem à fortaleza, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Efésios 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Mas como que a gente reage? Deus, está difícil, está complicado, não tem jeito, agora acabou, agora foi. Como diz lá em Goiás, a vaca foi para o brejo. Aí a vaca foi para o brejo, aí não tem saída. A ressurreição, queridos, nos dá essa perspectiva de sermos um povo da esperança. O povo da esperança. Está difícil? Pode ser que esteja. Não nego. Pode ser que haja dor, haja lutas imensas que você talvez jamais imaginou enfrentar. Mas seja prisioneiro da esperança. Não do fracasso, não da frustração, não do pessimismo, mas da esperança que vem de Deus. Terceiro lugar, Deus nos ensina aqui, queridos, a trocarmos o cemitério pela praia. A gente mudar a visão, mudar de endereço. Aquelas mulheres, nesse dia tão especial, elas vão para o cemitério. Lugar que elas alimentavam a tristeza, a angústia, a incredulidade, os questionamentos. Aquelas mulheres se dirigiram para o lugar da dor. O lugar da dor. Já viu pessoas que nunca mudam o disco? Quem tinha LP aqui lembra disso, né?
Você colocava um disco para tocar, mas aquele disco, aquele LP estragava e não saía do lugar. Não saía do lugar. Ficava ali, se você não desligasse, eu fosse lá mudar, aquela música ficava naquela linha o dia inteiro. E rodando no mesmo lugar. Tem gente que não muda de faixa. E aí Jesus vira para essas mulheres, antes de Jesus, o anjo. Gente, aqui não é lugar para vocês. Vão depressa lá encontrar com os discípulos e falem para todos irem lá para o mar da Galileia. E lá Jesus vai encontrá-los. Vai para a praia. Não é aqui que Jesus quer vocês, porque aqui não é lugar para ele estar. Ele já esteve, mas ele não está mais aqui. Vai para um lugar bom. Procure, queridos, e procuremos nós os lugares que evidenciam a vida de Jesus. E fazemos coisas que refletem exatamente essa esperança de vida, essa esperança de restauração, de milagre, de coisa extraordinária acontecendo com a nossa vida. Ah, pastor, mas isso aqui, olha a situação. De fato, talvez é aquela situação. Mas será que não dá, pelo menos, para imaginar que Deus pode não ser tão limitado quanto você pensa? Quanto você imagina? Porque o grande problema nosso, queridos, é que a gente quer dar a receita para Deus. A gente diz o que a gente quer e a gente fala qual é a receita, como que Deus deve fazer. Tem alguns irmãos que oram, e eu não estou criticando a oração, mas só usando aqui como exemplo, dizendo: Deus, eu preciso disso, portanto, faça isso, faça isso, faça isso. E se Deus for ouvir sua oração, gente, você está no sal, vai dar errado. Diz: Deus, eu preciso disso. Como que o Senhor vai fazer? E descanse na forma como Deus vai agir. Há até uma frase que alguns usam, né, e que é complicado se a gente entender errado, né? Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus agir como Deus na sua vida. Submeta-se apenas a Ele. Diz: Deus, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para dizer como que o Senhor vai fazer? Eu só estou pedindo misericórdia para o Senhor fazer. E aí, queridos, Jesus nos convida. Tanto o anjo diz para as mulheres, quanto Jesus diz para as mulheres: vão depressa, falem para os meus discípulos que eu os quero lá na Galileia. E lá eu vou encontrar com eles. Gente, olha, presta atenção nessa questão de lugar. Jesus fala o lugar que ele quer encontrar com os discípulos. Não são os discípulos que determinam o lugar do encontro com Jesus. Jesus diz, e o anjo já tinha recebido a mensagem antes: você vai chegar lá, vai abrir o túmulo, vai sentar na pedra, vão duas mulheres lá, e você vai falar isso, isso e isso para elas. E quando Jesus encontra com as mulheres, Jesus reafirma a palavra do anjo: vai para Galileia, é lá que eu vou encontrar vocês. Ah, mas está todo mundo em Jerusalém. Eu não falei que eu vou em Jerusalém. Eu falei que é para vocês irem para Galileia. Sabe por que muitas vezes, queridos, nós não vemos a ação de Deus, o mover de Deus na nossa vida? Parece que Deus está tão longe, parece que Deus está tão distante. É porque a gente está no lugar errado. A gente está no lugar errado. Deixe-me usar aqui como ilustração. E eu não sei, aqui eu não estou falando da história de ninguém. Tem muita gente que arrumou um péssimo casamento. Sabe por quê? Porque arrumou o marido ou a esposa no lugar errado. Arrumou no lugar errado. Alguma coisa deu errada porque você estava no lugar errado naquele momento. Vá para o lugar certo. Vá para o lugar em que você sabe que o Senhor Jesus vai ter prazer em agir na sua vida.
Quarto desafio, queridos. A nossa vida faz diferença quando nós somos encontrados por Jesus. Não dá para depois de sermos encontrados por Jesus, sermos iguais. Se a gente olha para o final da história dos discípulos, nos 40 dias depois da ressurreição de Jesus, a gente vai ver Pedro, por exemplo, completamente diferente do Pedro de quinta-feira. Pedro, quinta-feira, tinha muita conversa, ninguém toca no Senhor, ninguém aqui trai. E se for preciso, eu morro no lugar. O que aconteceu naquela madrugada? Pedro vaza. Esse homem, não conheço, não sei quem é, mas o Pedro de Atos 1, de Atos 2, de Atos 3, é outro Pedro. É outro Pedro. Se diante da serva, na quinta-feira, de quinta para sexta, uma empregada, uma escrava, diz para ela, para Pedro, dizendo: você é um deles, o seu jeito de falar, que isso, menina? Você é escrava, fica calada aí, não sou não. Agora lá em Atos 2, Pedro pregando, 3.000 pessoas convertendo, olha que Pedro diferente. Atos 4, 5, Pedro realizando milagres, as autoridades convocando Pedro, Tiago, João, ali para onde, a mesma cena onde Jesus tinha sido julgado. E ele diz: olha, parem de falar desse nome aqui. Pedro vira para eles e diz: vocês estão doidos. Sabe por quê? Porque o meu compromisso é obedecer Jesus. O meu compromisso é numa obediência incondicional a Jesus. Mas é para parar? Não vou parar. Não tem como, queridos, sermos encontrados por Jesus e não ter transformação, não ter mudança. Não tem jeito. E essa mudança acontece, queridos, em 3 perspectivas. Se os irmãos olharem esses versículos aqui, o versículo 9, vocês vão ver em primeiro lugar que Jesus é adorado. A gente muda quando a gente tem disposição para adorar com sinceridade a Deus. Segundo lugar, a gente muda quando a gente é encorajado pelo próprio Senhor Jesus. Se for, não, eu vou mudar de vida porque o pastor disse. Se for porque o pastor disse, você não vai mudar. Não vai, não adianta. Você pode ser até impactado até amanhã. Mas amanhã, talvez, diante de uma situação que é comum para a sua vida, você vai fazer do mesmo jeito. Tem que ser por uma visitação do Espírito. Porque aquilo que Deus muda, isso faz diferença. E uma outra coisa, queridos, tem que ser com pressa. Eu vou mudar. Quando? O ano que vem, quem sabe? Vou colocar na minha lista do ano que vem. Segunda-feira é o dia oficial de começar a dieta. Os irmãos sabem disso. Por que a gente deixa para segunda? Porque primeiro a gente quer aproveitar o final de semana. Tem comida boa, quem sabe a gente vai num restaurante, pede uma pizza. Então na segunda a gente pede. A gente começa a fazer a dieta. Queridos, ou a gente começa agora, ou a gente não começa. Mudanças espirituais, mudança de caráter, mudança em quem somos e naquilo que nós vamos fazer ou viver. Ou a gente toma a decisão e faz, ou então a gente só vai empurrar, só deixar para depois. Quantas pessoas que dizem: não, eu vou aproveitar a vida, depois eu me preocupo com a vida espiritual. Isso é tão comum, tão comum. Primeiro eu quero aproveitar. Deus me deu uma vida tão boa e cheia de coisas que a pessoa sabe que é pecaminosa. Depois eu resolvo isso com Deus. Lembra-te de Eclesiastes capítulo 11 e capítulo 12. Vai lá. Quinto lugar, querido.
E para mim isso aqui é a coisa mais importante da ressurreição. A nossa fé está firmada, a segurança da nossa fé está firmada no fato de que Jesus sempre vai na nossa frente. Ele é a primícia de todas as coisas no reino de Deus, da vontade de Deus. Antes que qualquer coisa aconteça conosco, ou que se faça qualquer coisa conosco, Jesus já esteve lá, Jesus já está lá, ele já experimentou isso. Isaías 53 diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Alguns pastores, pregadores dizem: confia, Jesus vai curar as enfermidades que você tem, você não vai ter mais doença, porque foi para ele. Não é nesse sentido que diz ali. Naquilo ali é dizendo: sabe a sua dor? Eu já senti a sua dor, eu sei o que é isso. Eu experimentei essa dor, mas olha, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Sabe aquela dificuldade? Eu já passei por ela. Aquela dificuldade já esteve no meu corpo, em mim mesmo. Jesus sempre chega primeiro. Tanto é que ele diz aqui para os discípulos irem para Galiléia e lá eles me verão. Lá eles me verão. Eu já vou estar lá. Queridos, a gente tem que ter certeza de que o futuro está cheio de Deus. A gente tem que ter certeza de que o desconhecido já é luz, plena luz aos olhos de Deus. Não tem nada desconhecido, não tem nada em que Deus seja pego de surpresa, não tem nada que Deus não estivesse preparado para enfrentar, para fazer, para realizar. Não tem nada. A gente precisa apenas, queridos, descansar nessa certeza. Deus está lá, Deus está lá. Deus já chegou, Deus sabe como vai ser, Deus sabe a história que eu vou viver, de uma ou de outra forma, Deus sabe. Eu vou encontrar o Senhor lá na frente. Quando eu pensar que eu estou sozinho, Ele está lá na frente. E aí quando os discípulos chegam no mar da Galileia, lá Pedro diz: vamos pescar, eu vou pescar, mas alguém quer ir? Eu vou. Na hora que eles estão ainda no mar com peixe, Jesus já está assando peixe. Os discípulos foram pescar, ele já estava com o peixe pronto. Às vezes a gente vai tão devagar, queridos, porque a gente acha que Deus vai no nosso ritmo. Vamos pescar para ter comida. Não precisava. Ainda que fosse natural e não tivesse nenhum erro nisso, mas quando eles olham de longe, eles veem alguém e alguém diz: eu acho que é o mestre. E Jesus já está lá na fogueirinha dele, o peixe já está assado. E aí Jesus até fala: traga um de vocês aí que vocês pegaram também. Mas o peixe já estava lá. Queridos, não tenham medo do futuro. Não tenham medo desse ano, não tenham medo do ano que vem. Não tenham medo se isso vai ou não vai acontecer. Não tenham medo se as coisas hoje não estão caminhando como você planejou. Descanse naquele que chega primeiro. Descanse. Agora, queridos, eu quero terminar apenas citando alguns versículos aqui que para mim são fundamentais nessa perspectiva da ressurreição. Eu me lembro, por exemplo, de Neemias 2:20, quando Neemias, naquele seu projeto que a gente tem falado, né, ele diz: o Deus dos céus nos dará bom êxito. O fato de Neemias ter certeza de que o Deus dos céus daria bom êxito, não significava que não era sem problemas. E por isso nós oramos pedindo jornada feliz. A ressurreição de Jesus, queridos, deve firmar o nosso coração e a nossa fé na vida de oração, pedindo jornada feliz. Porque nós sabemos que Ele pode. E nós precisamos pedir. E Tiago vai dizer: muitas vezes nós não recebemos porque a gente não pede. Peça
Quantas coisas nós perdemos porque a gente não pede? Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Gente, a ressurreição é uma declaração para o nosso coração e para a nossa alma, dizendo: oh, vai em frente, está com medo de quê? Vá. A gente tem medo? Claro, eu tenho um monte de medo. Mas que a gente seja mais corajoso, mais ousado, vivendo pela fé. 1 Pedro 1,3, que texto lindo isso aqui, queridos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viva com esperança. Viva com esperança. De vez em quando eu encontro alguém dizendo: pastor, já perdi a esperança. Não perca. Seja prisioneiro da esperança, mas não perca a esperança. Zacarias 9:12, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque eu restaurarei. A ressurreição, queridos, na ressurreição há uma grande promessa de restauração. Restauração. O que deu errado que pode dar certo? O que não funciona que pode funcionar? O que eu não tenho que eu posso vir a ter? O que eu tenho que eu posso deixar de ter? Deus, eu estou preso na promessa de que o Senhor pode todas as coisas. Não é aquele negócio, eu decreto que Deus vai fazer, que Deus isso, eu decreto. Não é nessa perspectiva, queridos. É na perspectiva de uma confiança que espera o tempo de Deus e o agir de Deus. E Ele faz. E Ele nos surpreende, fazendo coisas que nós jamais imaginamos. Apocalipse 17:14. Juntos, eu falei hoje que eu ia encerrar com esse texto. Juntos, guerrearam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com Ele, o Cordeiro vencerá, e com Ele, com o Cordeiro, estarão os escolhidos, os chamados e os fiéis. Com Ele estarão os chamados, os escolhidos e os fiéis. A grande pergunta é: você é um dos escolhidos? Você é um dos chamados? Você é um dos fiéis? Se de todo o coração você responder que sim, descanse, pode descansar. Pode descansar. A gente vive numa perspectiva, pessoal do louvor, por favor, a gente vive numa perspectiva, queridos, de que, ainda que absolutamente tudo dê errado, pode ficar tranquilo, no final deu certo. No final deu certo. Uma das coisas que mais me impactaram na minha história, quando eu morri e ressuscitei, foi conversando depois com a Edileia, logo que o Estevão chegou em casa, ela reuniu com os meninos, e ela disse uma coisa que eu não esqueço, eu dou graças a Deus por essa convicção dela. E ela disse para os meninos o seguinte: olha, não se esqueçam, Deus é fiel e poderoso para trazer o Jonatas, o pai de vocês, para casa. Ele pode fazer qualquer coisa, mas não se esqueçam, se chegou a hora de Deus levá-lo, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus bondoso, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus fiel. Não se esqueçam disso. Queridos, e a minha palavra nessa noite aqui é: não nos esqueçamos disso.
Aquele momento de choro, de luto daquele povo, daqueles discípulos, foi transformado em júbilo. E ainda que a gente chore, ainda que a gente sofra, ainda que a gente passe por tempos tão difíceis, se nós somos chamados, escolhidos e fiéis, certamente, em Cristo Jesus, nós seremos mais que vencedores. Por quê? Porque Ele está vivo.